E aí galera, seja bem-vindo ao canal AnyDev, meu canal sobre desenvolvimento web. Eu sou o Nicário e hoje trazendo para vocês um questionamento que eu fiz recentemente, que é o que é o CSS, né? Como ele é aplicado de fato na nossa página. Bem, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar seu like para receber mais vídeos como esse, tá bom? Vamos lá. Tá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o CSS. O CSS ele é uma folha de estilo que foi criado basicamente para estilizar o HTML. Porque antes dele, o HTML ele era usado para fazer estruturação, mas você não tinha variações, não tinha estilo, não tinha cor, não tinha muita coisa, sabe? Porque o HTML não provia isso. Então o CSS ele foi feito a princípio para entrar no lugar do HTML. Mas com o passar do tempo eles perceberam que ele seria muito mais útil como uma folha de estilo, trabalhando em conjunto com o HTML. Então ambos hoje fazem esse trabalho em conjunto, sabe? Porque primeiro que sem o CSS a internet não seria como ela é hoje. A gente não teria variações de sites, de aplicações web e mobile, não teria. E sem o HTML a gente não teria estrutura. Então a gente acaba precisando dos dois trabalhando em conjunto, né? Por isso que é tão importante a gente ter esses dois, embora a sua utilização não é tão necessária quanto uma estruturação como é o HTML, mas sem ele a gente não teria internet como é hoje, sabe? Essa é uma grande questão aí. Então, em cima disso, a gente precisa entender primeiro como ele foi desenvolvido. O CSS, então, ele foi criado, então, para tomar o lugar do HTML, mas diante da necessidade, eles acabaram criando aí usar como folha de estilo, trabalhando em conjunto com o HTML para ser usado, né? Ele foi criado em 1995, mais ou menos. Teve essa função primordial aí de fazer essa diferença, tá? Mas aí fica aquele questionamento, sabe? O que de fato é o CSS? Porque se a gente pensar, folha de estilo, ok, mas isso é tão vago, é tão vago, sabe? A gente poderia dar tantas explicações diferentes para o CSS e a gente entra só com a explicação de como ele é aplicado, de coisas assim. Então, eu acho interessante a gente entender que o CSS ele tem um papel primordial. Ele tem um papel que não pode ser trocado de forma alguma dentro do da internet, sabe? E hoje ele permite que faça milhares de coisas graças às suas versões que ele foi sendo feito, né? Então a gente pode fazer animação, a gente pode fazer uma estilização de cor, dar margem, mover. Então tem muita coisa que dá para fazer só usando o CSS, que o HTML sozinho não seria capaz, sabe? Então hoje a gente está na versão CSS 3, passou pela CSS 1 e pela CSS 2, né? E ambas as variações foram feitas algumas alterações. O CSS1 ele foi muito usado para tomar o lugar do HTML mesmo. E a partir do 2 ele começa a ter um papel mais de folha de estilo, quando você consegue incrementar um ao outro, né? Então por isso que acabou sendo muito mais importante ao longo das atualizações ao longo do tempo. Vamos falar então sobre como ele é estruturado. O CSS ele trabalha com propriedades. E para que isso aconteça, ele precisa chamar um elemento HTML para que ele possa trabalhar em cima disso. Como ele faz isso? A partir dos seletores. Tá? O que são os seletores? Seletores são formas de você estar chamando para a página CSS o HTML para ele estar sendo trabalhado. Como é que você pode fazer isso? Os mais básicos são pela tag, pela classe e pelo ID. E estou partindo do princípio que você entenda o que é um HTML e que você entenda como é feita o que são as classes e os IDs. Se você não entende, aqui no card tem um vídeo explicativo sobre o que é o HTML, o básico do HTML, para você estar entendendo e voltando aqui depois para continuar esse vídeo, beleza? Tá, então os seletores a gente pode ser feito de muita forma, mas o mais importante que a gente precisa entender é que a gente consegue estar chamando as tags, o CSS, a classe e os IDs. E além disso a gente consegue estar chamando as irmãs, as primas, as filhas, os filhos diretos, os filhos secundários, tudo a partir de um seletor, né? Mas aí é uma coisa um pouco mais avançada e não é tão necessário quando você tem classes. Pelo menos eu uso sempre classe para tudo que eu vou trabalhar. Eu não acho muito interessante você usar um seletor, se você pode usar uma classe ali porque você quer, sabe? Então por isso que é importante você ter esse entendimento, tá bom? O CSS ele é todo escrito em inglês, então se você sabe inglês você já sabe 50% do processo, porque se você sabe o que é margem em inglês, se você souber fazer a tradução do que é margem, você sabe o que é. Se você fizer a tradução do que é background color, você sabe o que é fundo. Então, se você entende inglês, ele
te ajuda muito nesse processo e acaba que fica muito mais prático a coisa. É muito simples mesmo, assim, você tá aplicando, tá? A gente utiliza colchetes, então a gente coloca a classe, a gente coloca o seletor. Logo em seguida coloca o colchetes, e dentro do colchetes a gente escreve as propriedades, e nas propriedades a gente colocando a partir dos 2 pontos a gente coloca o valor, né? Esses valores podem ser numéricos, podem ser uma frase, pode ser uma palavra que significa alguma coisa. Então a gente pode estar trazendo isso de várias formas aí para nossa propriedade, dando valores variados de acordo com o que ele permite, né? Tá, e o que quer dizer cascata? Né? Porque assim, o CSS ele tem esse nome porque ele é uma folha de estilo em cascata. E o que quer dizer essa cascata? Essa cascata, quando me vem à cabeça, me vem exatamente a ideia de uma cachoeira. Então uma cachoeira caindo sobre as pedras, que é exatamente isso, ele vem de cima para baixo, né? Então ele tá caindo em cascata. Então basicamente aqui seria assim, o item que vai chegar primeiro é o último item e não o primeiro, entendeu? Então basicamente assim, se eu tenho uma propriedade background color e eu disse que ela é vermelha, tá? E aí logo em seguida eu coloco outra background color e eu digo que ela é amarela. Qual vai funcionar primeiro? A última. Então por isso que é em cascata, porque ela vai vindo de cima para baixo e funcionando sempre as últimas, tá bom? Além disso, a gente tem algumas propriedades específicas que fazem coisas específicas. Então a gente pode dar margem, a gente tem margem interna, margem externa, a gente pode dar borda, a gente pode pintar o fundo, pintar a cor do texto, a gente pode fazer que um elemento flutue, mudar a posição desse elemento para que ele vá para uma ordem diferente. A gente consegue estar modificando para ficar um do lado do outro, um embaixo do outro. Então tem várias coisas diferentes que dá para a gente fazer. E além disso a gente tem algumas que são mais específicas, como por exemplo a animação. A animação ela permite que você use alguns keyframes, que o keyframes ele é dado com @keyframes, e você consegue criar uma animação a partir do tempo, né? Você usando milissegundos, usando segundos. Então é bem interessante a animação, é bem complexo também, é uma coisa um pouco mais avançada aí do CSS, mas é interessante para estar usando no nosso projeto, para fazer algumas variações que você não quer fazer no JavaScript, por exemplo. Você poderia fazer no JavaScript também, mas aqui é para deixar mais prático e mais dinâmico o CSS, tá bom? Além disso, eu acho que é interessante a gente falar também sobre os valores usados para tamanho, né? Então a gente tem pixel, um pontinho na tela seria um pixel. E esse é o mais básico, mas a gente pode estar usando porcentagem, pode estar usando REM, que é relativo à tela, o EM, a gente pode estar usando... enfim, existem muitas possibilidades, centímetros, enfim, milímetros, dá para usar muita coisa, e cada um deles faz uma coisa diferente na página. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas é interessante saber que existe. Talvez eu traga um post específico sobre isso, porque é uma informação bem interessante, tá? Mas é interessante entender que a partir disso a gente consegue estar montando o nosso site a partir desses tamanhos pré-definidos. Tem fração também, fração é uma coisa bem interessante que dá para usar, e a gente consegue estar fazendo algumas variações aí no site, colocando da forma que a gente quer, tá bom? Além dos seletores comuns, a gente tem alguns seletores que são específicos, como por exemplo os pseudo-classes, né? O que é isso? Basicamente, quando eu coloco uma classe, eu posso atribuir ela uma pseudo-classe. Essa pseudo-classe ela é atribuída com 2 pontos na frente do seletor e ele faz alguma coisa específica. Então, por exemplo, a gente tem o hover, que é o mais comum. O que é o hover? O hover é passar o mouse em cima. Seria mais ou menos isso, tá? Então você consegue fazer um tipo de ação em que quando esse elemento ele é passado por cima, o mouse, ele muda a cor, ele anda, ele some, coisas assim que a gente consegue estar fazendo usando a pseudoclasse. Existem vários tipos de pseudoclasses, tá? O hover é uma delas, mas existe active, disable, existe before, after. Então existem várias coisinhas e formas diferentes de estar aplicando e cada uma faz uma coisa específica. Então é interessante saber que existe, e talvez eu traga também um vídeo só disso, porque também é algo muito interessante de se falar e tem muita coisa diferente para ser tratada. Então vamos ver aí os próximos dias aí se eu não trago algo sobre isso, tá bom?
Além disso, uma coisa que é uma novidade no CSS 3 são as variáveis. Sim, o CSS, assim como o JavaScript, agora tem variável. Você consegue armazenar um valor. E como você faz isso? Você utiliza a pseudoclasse .root. Então você coloca .root e embaixo você escreve usando dois hífens e o nome do elemento que você quer guardar. Então, por exemplo, eu quero guardar uma cor de texto verde. Então é um color green. Eu posso ir lá e criar uma variável e dizer que essa variável tem o valor de color green. Então, se eu quiser usar no meu projeto, em algum momento usar o color green, em vez de escrever color green, eu coloco o nome da variável que eu criei. Então é algo só para ajudar no processo. Se você tiver já pré-definido esses valores de variáveis, você consegue estar trabalhando muito mais rápido no seu projeto. Então é bem interessante para fazer algumas coisinhas específicas nele, tá bom? E por último, eu acho que mais importante também de ser dito são a responsividade que o CSS traz. Com o CSS, a gente consegue estar deixando responsivo uma página que seria para um desktop, para que ele seja visto no celular e sem ficar muito quebrado, por exemplo. Então, como que a gente faz isso? Usando o Media Query. Media Query Screen, e você coloca o Max Width e o Max Height, Max Meaningful Width. Tem várias formas de estar fazendo, tá? Mas o importante é que você consegue estar dando essa responsividade aí, e aí só escrever dentro dos colchetes dele o que você quer que mude em determinado breakpoint. Breakpoint é o ponto de width que ele quebra, né? Então, se, por exemplo, um celular que é 450 pixels, você pode colocar lá que o background color dele vai mudar de vermelho, que era do desktop, para um verde, um green, que é do celular. Então você consegue fazer essas coisinhas e essas variações de acordo com a sua necessidade e tá dando responsividade a mais aí pro seu projeto, beleza? Então, deixa aí no comentário para eu saber temas que vocês querem que eu traga, dicas sobre CSS, HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, enfim, TypeScript, o que vocês quiserem que eu traga aqui pro canal, tá? Lembrando que eu faço tudo olhando a documentação oficial do Mozilla Developer, no caso do JavaScript, do CSS ou do HTML, tá? Então, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa pendente aí, deixa no comentário também para eu saber, que eu respondo vocês e a gente se vê numa próxima, beleza? Então, obrigado por assistir. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever e deixar seu like para receber mais vídeos como esse. Se você já conhece o canal, deixa o like e compartilhe para fortalecer a gente. E a gente se vê numa próxima. Valeu, falou!